Oh, como é horrível! Eu disse. Venha, disse Jesus. Vamos chegar mais perto. Logo após, ele caminhou para onde estava o caixão e olhou para dentro. Eu o segui e olhei também para dentro. Parecia que os espíritos malignos não nos podiam ver. Havia uma névoa suja e acinzentada, que permeava o caixão por dentro. Era a alma de um homem. Enquanto eu olhava, os demônios espetavam suas lanças na pobre alma no caixão. Jamais esquecerei o sofrimento daquela alma. Clamei a Jesus: tire-o dali, Senhor. O tormento da sua alma era uma visão horrível. Se pelo menos ele pudesse se livrar. Eu puxei a mão de Jesus e implorei que libertasse o homem daquele caixão. Jesus, filha, calma, aquieta-te. Quando o Senhor falou, o homem nos viu. Ele disse: Senhor, Senhor, me livra. Tenha misericórdia. Olhei para baixo e vi uma poça de sangue. Havia uma alma diante dos meus olhos. Dentro da alma havia um coração humano e o sangue jorrava dele. Os golpes das lanças estavam literalmente dilacerando o seu coração. Ele é atormentado dia e noite, disse o Senhor. Foi colocado aqui por Satanás e é ele próprio quem o atormenta. O homem gritava: Senhor, agora eu pregarei o evangelho verdadeiro. Eu falarei sobre o pecado e sobre o inferno. Mas por favor, me ajude a sair daqui. Jesus disse: este homem foi um pregador da palavra de Deus. Durante algum tempo ele me serviu com todo o seu coração e levou muitas pessoas à salvação. Alguns dos seus convertidos me servem até hoje, mesmo há muitos anos depois. As paixões da carne e a falsidade das riquezas o desviaram. Ele deixou Satanás controlá-lo. Ele tinha uma grande igreja, um belo carro e uma boa renda. Mas começou a roubar as ofertas da igreja. Ele começou a ensinar mentiras. Enviei meus mensageiros para dizer a ele que se arrependesse e pregasse a verdade como revelada na Bíblia. Mas antes de morrer ele disse que o batismo do Espírito Santo era uma mentira, e que aqueles que diziam ter o Espírito Santo eram hipócritas. Ele disse que mesmo um bêbado poderia ir ao céu, sem precisar se arrepender. Ele disse também que Deus não manda ninguém para o inferno, que Deus é bom demais para fazer isso. Fez com que muitas pessoas boas caíssem da graça do Senhor. Ele chegou até mesmo a dizer que não precisava de mim, porque ele era como um Deus. Ele chegou até o ponto de realizar seminários, ensinando esta falsa doutrina. Ele pisou na minha santa palavra, mas mesmo assim eu continuei a amá-lo. Minha filha, é melhor nunca me haver conhecido, do que me conhecer e dar as costas, deixando de servir a mim, disse o Senhor. Se ao menos este homem tivesse lhe escutado, Senhor. Eu exclamei. Se ao menos ele tivesse se importado com a sua alma e as almas dos outros. Ele não me ouviu. Quando eu o chamava, ele não me ouvia. Ele amou a vida fácil. Eu o chamei por diversas vezes ao arrependimento, contudo ele não voltou para mim. Um dia ele morreu e veio direto para cá. Agora Satanás o atormenta, por um dia ter pregado a minha palavra e salvado muitos para o meu reino. Este é o seu castigo. Olhei para os demônios que continuavam a andar ao redor do caixão. O coração daquele homem batia e sangue mesmo, escorria dele. Eu jamais esquecerei os seus gritos de dor e de sofrimento. Jesus olhou para o homem no caixão e disse: o sangue de muitas almas perdidas está nas mãos deste homem. Muitas delas estão sendo atormentadas aqui, agora. Eu e Jesus continuamos a caminhar, com os nossos corações partidos. Ao sairmos, vi um outro grupo de demônios se dirigindo ao caixão. Eles tinham cerca de 1 metro de altura, vestiam roupas pretas com capuzes também pretos em suas cabeças. Eles faziam turnos atormentando aquela alma, estavam vindo substituir os que lá estavam. Fiquei pensando de como o orgulho em nós, às vezes nos leva a não reconhecermos os nossos erros e pedirmos perdão. Nós não nos arrependemos e nem nos humilhamos, continuamos como se só nós tivéssemos razão. Mas escute, alma, o inferno é real. Por favor, não vá para aquele lugar. Jesus e eu continuamos a andar e chegamos a uma pequena clareira, cheia de pedras dispersas. Aqui e ali haviam muros baixos, todos feitos de terra e pedras. Uma luz forte brilhava numa área do tamanho de um grande salão de festas. Jesus disse: minha filha, olhe as obras de Satanás. Foi isso que vi e ouvi.
O som de uma linda música enchia o ar, e no meio do salão, numa pista de dança bem iluminada, haviam 5 lindas mulheres dançando. Elas estavam em fila e se mexiam de acordo com a música. Elas riam enquanto dançavam. Parecia um concurso de beleza, já que as mulheres eram surpreendentemente elegantes. De fato, eram tão atraentes que nem pareciam reais. Pensei, como é que coisas tão bonitas podiam estar no inferno? As roupas que as mulheres usavam eram lindas e muito caras. Elas pareciam princesas sem nenhuma falha. Tudo nelas parecia perfeito. Eu imaginava o que elas estavam fazendo no inferno. Elas não pareciam mais pecadoras. Porém percebi então, que elas estavam dançando de acordo com o movimento de um fogo, e que as chamas subiam e desciam pelos seus corpos perfeitos. Elas riam quando as chamas envolviam os seus corpos. Elas não se queimavam e nem sentiam dor alguma. Eu vi quando de repente a música parou e o salão de festas ficou silencioso. A fila das lindas mulheres parou e elas passaram a observar alguém que se aproximava. Uma presença maligna empestou o salão, um mal tão grande que eu jamais havia sentido. Vi então, as costas de uma pessoa misteriosa, envolta em sombras. Ele estava de costas para mim, ele vestia um manto longo e uma capa preta. Haviam 2 outros homens a seu lado, mas também estavam de costas para mim e para Jesus. Eu sabia que eles não podiam nos ver. Observe, disse Jesus. Eu sabia que aquela presença maligna era Satanás, já que agora aquelas lindas mulheres começaram a se prostrar diante dele e a cantar Salve Satanás, Salve Satanás. Satanás começou a dizer: minhas filhas, vocês obedeceram às minhas ordens e agora estão prontas para sair para a terra, para fazer a minha vontade. Vocês receberam os poderes das trevas e têm todos os recursos do inferno para lhes dar cobertura no seu trabalho. Satanás começou a rir perversamente e continuou: agora, só para lembrar a vocês do meu poder, vou fazer uma demonstração do que acontecerá, caso não me obedeçam claramente. Satanás agitou os seus braços sobre elas, que começaram a suplicar: ó, por favor, não, Satanás, nós obedeceremos e cumpriremos o que você mandou. Por favor, Satanás, não nos atormente. Mas Satanás não as escutou. Vi, espantada, como os lindos corpos daquelas mulheres começaram a ficar cinzentos, e a se transformarem em carne queimada do inferno. O que antes era perfeito em beleza, agora ficaram nojentos de tanta feiura. Os lindos corpos se desfizeram até que só ficou uma forma repugnante de morte. Suas formas eram cheias de demônios e de espíritos malignos, serpentes grandes e compridas saíam para fora dos seus estômagos e rastejavam por elas. O que significa isto? Perguntei. Jesus não me respondeu. Satanás, por favor, devolva-nos nossos lindos corpos, as mulheres imploravam. Nós lhe obedeceremos. Risadas encheram de novo o ar enquanto Satanás agitava os braços, e aquelas formas horríveis tornaram-se novamente em lindas e atraentes mulheres. Ouçam e me obedeçam, disse Satanás a elas. Façam tudo o que eu mandar e vocês sempre conservarão seus lindos corpos. Agora olhem, que eu vou mostrar onde vocês farão as minhas obras malignas. Nessa hora, o homem que estava à esquerda de Satanás levantou o braço e uma luz brilhante apareceu no muro à direita. No muro havia uma tela de cinema, que passava cenas do cotidiano de vários lugares.